aula está oficialmente aberta hoje, dia 24 de junho de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe: por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, que sexta estarei lá. Vou retornar a Santos e na noitada de sexta estarei regressando a minhas atividades etílicas no Naldos Bar, é claro. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, gente. É isso aí. Estamos retornando ao estudo do livro aqui. Os Exilados da Capela ou de Capela do grande Edgar Armond. E estamos na série das famílias dinásticas. E hoje vai ser um ponto curioso, nós vamos tratar da família Kennedy, que eu falo sempre. Eu vou dar um aviso aqui. Você que é acólito e não assistiu ao Highlander pelo menos umas 71 vezes, é o número das virgens lá no paraíso islâmico, para agora e vá assistir. Porque hoje nós vamos ter um exemplo daquilo que eu falo sempre. Que essas famílias dinásticas, elas não surgem do nada. Elas simplesmente é uma linhagem que troca de alcunha e segue com alcunha diferente na outra sequência. Eles fazem assim um H, dizendo que tiveram um sofrimento. Eu não descarto que realmente ocorreram oscilações monetárias e coisa e tal, mas essas famílias dinásticas são grupos alienígenas que têm função, eles não têm tempo para perder acumulando ferramenta. Eles transmitem, eles dão um jeito de passar a ferramenta para uma futura linhagem para continuar o processo de transformação do planeta. Eles não têm tempo. Você que está me vendo, você sabe que entre nós não é difícil ganhar dinheiro. É difícil ficar rico, cara. É um negócio que é quase impossível o cara ficar rico. Eu não concordo com aquela tese dos idiotas. Nenhuma fortuna é lista. Eu acredito na meritocracia. Eu acredito. Cara, os caras criam métodos de adquirir mais ferramenta. Dinheiro é ferramenta. E aí exercer o poder, a capacidade de influenciar o curso da história. Mas, em se tratando dessas famílias, eles têm planos pré-estabelecidos e eles não têm tempo para ir atrás de ferramenta. De vez em quando tem um maluco ou outro que sai do script, mas acontece. Então vamos ao texto de hoje e na sequência nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso.
Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times publicado foi o artigo de autoria de Rishab Banerjee, alcunhado de: estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo. 6. A linhagem Kennedy. No site House of Names, há a seguinte pergunta: o que significa o nome O Kennedy? Lendo-se que a grafia e a forma geral dos nomes irlandeses tendem a variar muito ao longo do tempo. E a forma gaélica original do nome O'Kennedy é O'Kneid, que é derivada das palavras Cian, que significa cabeça, e Eid, que quer dizer capacete, ou o de Nihra, que quer dizer, que significa uma nação. O sobrenome O'Kennedy foi encontrado pela primeira vez no condado de Tipperary, acho que é Tipperary a pronúncia, estabelecido no século III no centro-sul da Irlanda, na província de Munster. Essa distinta família irlandesa era descendente de Kennedy. Atenção agora, esta distinta família irlandesa era descendente de Kennedy, sobrinho do rei Brian Boru, o grande guerreiro da Irlanda que caiu na batalha de Clontarf no ano de 1014. Vocês viram? Não era o nome dele. É uma alcunha que significa cabeça de capacete. Sei lá, acho que é o tamanho da cabeça. Mas lembra que eu falei? Ele é sobrinho do rei Brian Boru. Ele deveria usar o nome do rei. Não. Criou-se um nome a partir daí. Uma nova alcunha. Nota. O prefixo gaélico O, seguido de um apóstrofo, é utilizado quando o sobrenome é um neologismo. No caso, significaria algo como ascendente do cabeça de capacete. Ou seja, aqui já, pelo nome, houve um rompimento com o clã Boru. Passou a surgir o clã O'Kennedy. O nome Kennedy. O nome original é Kennedy. E aí veio o O, de Kennedy, que são os descendentes dele. Ademais, o nome tem uma longa e ilustre história que começa nos primeiros tempos. Flann O'Kennedy, abade de Tyn, é um poeta erudito que morreu em 1110. Dos chefes O'Kennedy de Ormond, que foram mortos em 1117. Você vê que Kennedy sendo morto não é novidade. Giola Kevin O'Kennedy, que morreu em peregrinação em Killaloe em 1559. O'Kennedy, abade de Innisfallen, que morreu em 1198. Donald O'Kennedy, bispo de Killaloe, que morreu em 1212, e muitos outros. As variações encontradas incluem Kennedy, Minag, Kennedy, O'Kenney, entre outros. Uma grande onda migratória irlandesa ocorreu durante o século XIX como resultado direto do domínio colonial inglês. Muitos desses imigrantes irlandeses embarcaram em navios de passageiros com destino à América do Norte, sendo que os primeiros migrantes receberam terras nos Estados Unidos. Mas vamos ao que interessa. John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, era filho de Joseph Patrick Kennedy, que foi empresário e embaixador norte-americano no Reino Unido, que era filho de Patrick Joseph Kennedy, que foi empresário e membro da Câmara dos Representantes de Massachusetts, que era filho de James Kennedy, de Duganstown, no sul da Irlanda, que era filho de John Kennedy, um fazendeiro que herdou uma fazenda durante os tempos das leis penais na Irlanda. Eu vou entrar nas leis penais, mas quero que vocês comecem a concatenar, como o professor fala. Eles foram para os Estados Unidos para assumir o comando do país. Esse clã se formou na Irlanda e migrou para os Estados Unidos e chegou à presidência do país. Claro que foi tirada na bala, mas isso é outra história. Então, vamos só entender um pouco das leis penais, o que aconteceu, função das leis penais. As leis penais foram aprovadas contra católicos romanos da Grã-Bretanha e na Irlanda após a Reforma, e penalizavam a prática da religião católica romana, impondo impedimentos civis aos tais.
Todavia, essas leis previam multas e prisões para quem participava do culto católico, além de penas severas, incluindo a capital para padres que exercessem seu ministério. Outras leis proibiam o católico de votar, ocupar cargos públicos, possuir terras, trazer itens religiosos de Roma para a Grã-Bretanha e publicar ou vender cartilhas católicas. Para uma melhor ilustração do imbróglio entre católicos e protestantes, assista ao programa Estudo da Palavra, As Leis do Inferno, Juramento Religioso, cujo link está na descrição. Ou seja, parece que houve uma contra-inquisição na Europa. Houve uma contra-inquisição e isso chegou aqui na América. E você vê, o ponto que eu falei de vocês. Deixa eu até ler de novo. Vou ler de trás para frente, ó. Deixa eu ler de novo. Não, vou pôr de trás para frente, você vê. O início da família do presidente Kennedy, que foi assassinado, começou com um tal de chamado John Kennedy, um fazendeiro que herdou a fazenda durante os tempos das leis penais. Essas penas tiravam terras dos católicos e passavam as terras para os protestantes. É muito parecido, claro, nas devidas proporções com o que ocorre na China agora, com os uigures. Tem um clã, eu esqueci o nome, acho que é clã Khan, que é passado as mulheres são obrigadas a casar com os membros desses clãs e aderirem ao nome do clã e irem transmitindo as propriedades dos uigures para esse clã. Curioso, aí ele pegou essa fazenda, adquiriu o poder. Aí John Kennedy era pai de James Kennedy, que morava em Dunkstown, na Irlanda, e aí ele nessa onda migratória foi para a América. Aí tem o filho dele, que é Patrick Joseph Kennedy, que foi empresário e membro da Câmara dos Representantes de Massachusetts. Eles entraram na política a partir daí. Que era pai, ó, ele trocou o primeiro pelo segundo nome. Era Patrick Joseph, era pai de Joseph Patrick Kennedy, empresário e embaixador norte-americano no Reino Unido. Ele quis ser presidente, mas não conseguiu. E o filho dele, John Fitzgerald Kennedy, chegou à presidência dos Estados Unidos. Teria chegado o irmão dele também, mas ele foi assassinado lá pelo Sirhan. Então, a gente precisa ver sempre isso. Quantas famílias irlandesas migraram para os Estados Unidos e quantas chegaram à presidência dos Estados Unidos? Você vê que são pouquíssimas. E as histórias deles são sempre parecidos. O clã Kennedy, do Kennedy, sobrinho do rei Boro, vou pegar o nome certo dele aqui, Brian Boro, família real. Eles já eram de família real na Irlanda. E alcançaram a realeza dos Estados Unidos. Tanto é que você pega o nome da mansão em que a família Kennedy, que o Kennedy morava com a esposa dele, Jacqueline, chamava Camelot, do rei Arthur. Olha o nome do lugar, Camelot, o rei Arthur. A família Kennedy seria herdeira da Távola Redonda? Não sei. Mas está dentro desses grupos alienígenas que, como eu falei, eles chegam aqui, eles vão transferindo a ferramenta, a fortuna, para outras famílias com outros nomes, igual o Highlander. Assistam o Highlander, o primeiro, lá com o Christopher Lambert. Assistam com o Sean Connery, filmaço, né? Como ele vai fazendo essa transmissão de fortuna de nome para nome. Eles não perdem a ferramenta e vão avançando. E no caso até conseguiram ferramenta dos católicos no meio desse movimento. E é importante ver isso. Da família Boro nasceu a família Kennedy, mudou de nome, mas o poder ainda estava com eles. Foram para os Estados Unidos, desenvolveram esse poder todo lá dentro e entraram na política. Até hoje no governo Trump tem um Kennedy lá no Ministério da Saúde. E essas disputas, você vê que são somente nesses países mais poderosos. No Brasil, nem tanto. O Brasil tem algumas ondas aqui, como a família Bolsonaro, a família
a CM, que as famílias do norte são mais dinásticas, mas a família Bolsonaro segue um pouco essa linha, mas aqui a gente não tem essa coisa do clã. Nos Estados Unidos você vê que a última disputa foi da família Biden com a família Trump. Essas famílias estão sempre, ou seja, são clãs que vêm aí disputando. Isso daí o poder, ele não é para qualquer um. O poder não é para qualquer um. O poder não é para qualquer um. O cara, para chegar lá, ou ele tem que estar ligado a esses grupos. Eu lembro quando o Barack Obama venceu a eleição, aí veio um idiota que não falta no Brasil. O Brasil é polo exportador de idiota. Cara, isso é prova de que o pobre pode chegar no poder. Chegar no poder, ele não chegou a montar, ele chegou ao poder, burro, não precisa nem falar. O Barack Obama era disciplino, e nunca foi pobre, a família dele lá é podre de rica. Segundo, ele era discípulo de Saul Alinsky, ou seja, ele estava mancomunado com a bandidagem do Partido Democrata. Nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida. Tem umas histórias sendo daquela mulher dele, mas não quero... A mulher, sei lá, daquela coisa lá, não quero entrar em detalhe, porque o Brasil parece que ultimamente ficou com inveja de ter uma primeira dama de segunda categoria, nós arranjamos agora uma de terceira. Depois da Michele Bolsonaro, que tá aí, cara, olha, é um atraso de vida, mas tudo bem. E o ponto que a gente tem que pegar é esse. Aqui nós temos a prova explícita do que eu falei. Eles vão mudando de nome. Aqui está documentada a coisa. Está documentada na árvore genealógica da família Kennedy. Então não tem... Mata os argumentos que muita gente me critica, que eu não sei. Você não tem prova, eu tenho aqui, eu falei, tem prova sim, eu vou... Na medida do possível, eu vou demonstrar essas coisas para vocês. Eu já demonstrei o pensamento alienígena. Agora, como... essas famílias dinásticas que vêm de outros planetas, eles migram para a Terra e aqui eles vão transferindo poder e transferindo ferramenta e amealhando poder. Como eles vão fazendo isso, está bem claro. E o ponto que eu falei, que a Terra é dividida em 3 grupos. Os reptilianos, os humitas e terceiros grupos, que são grupos independentes que vêm só para buscar refúgio aqui. Como eu já mostrei já. Então, esse é o caminho que o planeta Terra, ou o reino Terra, está tomando. E até um amigo meu, o André, falou uma vez, pô, mas parece que a gente não tem poder. Infelizmente, nós não temos poder, mas nós temos que buscar esse poder. Nós temos que buscar esse poder. Nós temos que lutar por esse poder. Esse planeta aqui é nosso. A Terra é nossa. E esse pessoal não pode vir aqui fazer o que eles estão fazendo, o que eles têm feito e o que eles estão fazendo constantemente. Eles estão aprontando dos tempos para cá, estão submetendo a humanidade a regimes desumanos. Então, você pega o que aconteceu na pandemia, aquilo lá foi desumano, que fizeram com as pessoas, obrigando as pessoas a ficarem reclusas, desenvolverem doenças, morrerem, perderem a sanidade e depois tomar uma vacina não comprovada que afeta o coração. Então, o que eles estão fazendo com a humanidade é um crime. É um crime. É o que estão fazendo agora no Oriente Médio. O Trump, que é Trump ser um pacifista, ele está tendo que pôr os Estados Unidos na luta para conter o avanço desses caras. Para conter o avanço desses caras lá. E essa guerra mundial, hoje, ela é mundial mesmo. Esse conflito, eles vão ocorrer, ele já começou uma vez em polos diferentes do mundo. Não vai ser, é uma guerra de bomba lá, mas aqui no Brasil nós temos grupos islâmicos grandes. E não estou falando que são os islâmicos em si, mas existem gente mal intencionada no meio deles que recrutam os soldadinhos, que são esses caras que vão ir para Paulista com faixa do Hamas, ficar defendendo genocídio israelense. Eles estão aqui nos Estados Unidos. Mês passado eles estavam queimando a bandeira, eles estavam com a bandeira do México. Estavam defendendo os mexicanos. Agora já esqueceram dos mexicanos, estão atrás dos iranianos. Esses grupos são grupos de gente doente.
É gente manipulável, gente, a mente deles já foi tomada por essas lideranças do mal, são lideranças alienígenas, eles comandam. Tem até aquele livro Psicopatas do Poder, são mentes de cunho psicopático que comandam esses nichos e fazem esses caras fazendo passeata aí na Paulista, defendendo o Hamas, defendendo o extermínio, a destruição de Israel, sem saber por quê. Eu vou falar por quê aqui. Onde ele fala, God de eles querem o Monte Moriá, onde era o Monte Sião, onde tem a mesquita de Al-Aqsa. Lá é um dos portais mais poderosos da Terra. Desde que o Bush tirou o Stargate da mão do Saddam Hussein e levou para a América, eles estão loucos, eles querem o Monte Moriá. Eles querem o Monte Moriá. Eles têm um Stargate que eles não estão conseguindo. Eles tiveram 2 Stargates na mão deles recentemente. O do Vaticano com o Bergoglio e eles têm a Kaaba em Meca. A Kaaba eles não sabem abrir. Eu vou falar disso mais pra frente. Eles não sabem abrir aquele Stargate. E o Vaticano, o Bento XVI deu esse sim deu um golpe no Bergoglio porque ele não saiu por morte, ele simplesmente se afastou, ele virou o Papa emérito. Ou seja, o outro que assumiu ele não era o Papa. Porque o Papa tem autoridade para manipular e abrir o Stargate do Vaticano. Há um Stargate do Vaticano. Lá onde a gente fala que tem o túmulo de Pedro, que lá na verdade tem um Stargate lá. Esses locais eles não são escolhidos aleatoriamente. Tem as linhas de lei, aí vão estudar as linhas de lei, eu já falei. Esses locais não são escolhidos aleatoriamente. Igual elas falam muito do caminho do Piabiru, tem um grupo aí estudando. O caminho do Piabiru vem da onde? Vem de Machu Picchu, passa por São Tomé das Letras, passa aqui em São Paulo pelo pátio do colégio. Lá foi, inclusive, foi a primeira catedral do Brasil. Eles mudaram essa catedral de local e termina aqui em Santos. Aí há uma divisão. Que aí ele segue para Santos, onde ele passa a igreja do Embaré, lá em um Stargate. Vai para São Vicente, onde tem a ilha Urubuqueçaba, aquela ilha é um portal também, outro Stargate, e ele cumpre a parte política. Tem a parte política, a parte de navegação, que é a parte política, onde os fenícios levavam ouro aqui do Brasil, faziam comércio aqui, que aqui era canal de comércio entre os fenícios e os índios aqui dos Andes, até os tupiniquins negociavam com eles também. Era por aqui, tinha uma outra que vai para Florianópolis lá, depois eu preciso ver direito, não conheço certo lá, mas essa é a questão, gente. Ok? Então, dito isto, eu encerro a aula de hoje. Bem, então vamos para a hora que eu mais gosto, a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, aqui o meu livro A Máquina da Verdade, desse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. E aqui fala do caminho do Piabiru também. Tem aqui também, velho, o negócio é bom, hein? Compre o livro. Aí tem meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, que está à venda em todas as bancas de jornais e livrarias do Brasil e do mundo. Aproveitem, gente, você é do exterior, estamos sendo assistidos em Roma, peça aí na sua banca em Roma, você que é brasileiro. Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo e vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao apoio-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, você já mandar sua contribuição para cá, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Bem, aí é o link da Boutique do Cuesta, para você comprar sua beca de conservador para a manifestação do dia 29 aqui na Paulista. O meu álbum de rock com letras de Mateus, em parceria com meu amigo Renato Pop, e o link Estudo da Palavra, As Leis do Inferno, Juramento Religioso. Vocês vão ver como que o negócio, a treta entre católicos e protestantes se desenvolveu na América, lá em solo norte-americano. Aí é o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal.
pediu o contato do Naldo, e aí tem os links dos grupos. Tem o link do X, o Pravda Conservador, e do WhatsApp, para você pegar informações em primeira mão, e o do Facebook, que eu estou pensando não em desativar, mas em parar de pôr coisa lá, porque o Facebook tá com uma sacanagem lá que toda hora eles desabilitam minha página. Eu chego lá, regras, nudez. Falei, puta que não há nudez na minha página. Tem cara, tem acredite se quiser, que é mais libidinoso e tal, mas não tem nudez. Não tem nudez. Nudez é genitália desnuda. Genitália desnuda. Deixa eu ver uma coisa. Genitália desnuda. Fala certo aqui. Isso lembra muito, teve um carnaval, mano, que a gente assistia carnaval. Pô, é coisa do passado, hein, meu? A gente era manipulado e não sabia. E aí teve um carnaval lá no Rio de Janeiro, que o cara mostrou a pica, a mulher mostrou a xota. Aí entrou com genitália desnuda. Genitália desnudada. E toda hora aquele cara lá, genitália desnudada. Aí o Faustão, porra, meu, genitália desnudada. Porra, meu. Que a gente assistia Faustão. Infelizmente assistia, falando, aquela época, cara, não passava futebol de domingo, futebol passava no máximo sábado à tarde um jogo lá no Raico Parda, no interior. Aí domingo, você almoçava todo mundo em casa e não tinha o que fazer, ligava a TV. O pessoal assim, era Gugu e era Faustão. E os outros canais não criaram um sistema de enfrentar esses dois. Você não tinha nada que prestasse nos outros canais. Não, a coisa era braba. E era engraçado isso, porque isso daí foi. Isso é um projeto. Por que era assim? Porque é engenharia social. Porque só, se o pessoal não vai. Se passar jogo na TV, ninguém vai no estádio. Só na cabeça do débil mental, cara. Antigamente, estádio não era que nem hoje, que o ingresso custa R$300. Era acessível. Era coisa pro povão. E aí o que é isso? É doutrinação, é tratar o pessoal como criança de 5 anos. Ó. Você não vai no estádio, também você não vai assistir o jogo. Você é um menino malvado. É tratado só que. E o pessoal não tinha o que assistir, botava em Faustão. Ou seja, eles transformaram a mente das pessoas num campo, como diz o Augusto Nunes, num terreno baldio, uma mente baldia. Isso que eles fizeram com as pessoas, com isso daí. E aí você fala, como que não vai? Se um estádio, por exemplo, ele cabe 50 mil pessoas, o máximo que você vai ter em lotação, na época tinha as duas torcidas, era 25 mil de cada lado. E quem não entrou no estádio? Não vai ver o jogo? Vai ver para TV. Então, você vê que é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Isso é processo de engenharia social. E eles iam falar, não, que se passar na TV o pessoal não vai. O pessoal não vai. Quem é que não vai? Tem cara que vive em estádio de futebol, meu. Na final, primeiro jogo não passava. O estádio, quem é que não vai em jogo da final, velho? Mas isso chama-se engenharia social. Eles aplicaram isso no povo durante anos, e aí você vê hoje por que o povo é tão otário, assim, se deixa dominar. Fica em casa. Obrigado, meu. Obrigado por me mandar ficar em casa, assim, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Fica em casa. Tem uns idiota que usam máscara até hoje, já falaram que isso aí não tem fundamento nenhum. Em todo caso, aqui na sequência, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, gente. Como eu falei, você que empreender, vá lá, aqui está o endereço, sexta-feira estarei lá. Vamos nos encontrar lá para bater um papo. E atenção, próximo evento, Denilson, todos os carros, próximo evento. Coração de Dragão, uma aventura no plano atemporal, no sábado, dia 5 de julho de 2025, às 6 horas da tarde. Sábado, dia 5 de julho de 2025, às 6 horas da tarde. Coração de Dragão, uma aventura no plano atemporal. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!